A preocupação era sempre constante, né? Porque você não tinha aquela certeza com sua morte, por exemplo, na minha, o que ia sobrar para os meus filhos, né? Meus herdeiros. Então ia ser mais complicado ainda, né? Porque já estava difícil para mim, né? E se eu não tivesse deixado alguma coisa regular para poder tocar para eles, o que seria? Então a preocupação era constante. E até hoje, né, todos os moradores de Planaltina estão nessa situação, a maioria, hoje que deve ter uns 90% aí da população não deve ter documento. A Constituição fala, há de prevalecer os direitos humanos. Cláusulas pétreas, entre elas o direito à propriedade. E a ação de uso capião nada mais é do que consagrar essa propriedade a quem ocupa a terra produtivamente, ocupa o imóvel produtivamente, sem restrições por parte de quem quer que seja. E era exatamente o caso do Planaltino. Seu Mário, o senhor é historiador. Sim. Que história essa região que a gente está aqui conta pra gente? Planaltina, ela nasceu de uma endemia de malária ou de febre amarela em 1800. E aí os moradores de uma região muito extensa, que vai de Formosa à região do Cruzeiro, de Padef até Miquelândia, essa região toda era chamada de Sítio de Mestre Damas, que equivalia a várias sesmarias da época. Esse povo fez uma promessa para o São Sebastião para passar uma endemia, essa endemia. E passou. E eles fizeram a doação de meia légua por uma légua de terra, construíram um oráculo no lugar onde está essa igrejinha que está atrás de nós aqui, e doaram a terra para o São Sebastião. Aí os padres, que eram de Formosa, que eram da província, que comandavam, doavam a terra para quem quisesse vir para participar da festa de São Sebastião. A doação começou exatamente na área onde nós estamos. A doação começou por lotes em volta nessa praça que não era, ela hoje é quebrada, mas ela era uma espécie de um quadrado grande. Quando foram criados os cartórios, em 1858, aquele documento, aquele bilhete do padre foi o documento inicial de praticamente todas as serras de Planaltina. Era bilhete, uma autorização do padre. Agora, passados os anos, como é que a população conseguiu fazer para tentar regularizar essa situação? Até o surgimento de Brasília não havia problema. Até o camarada ia no cartório e registrava aquela posse que ele tinha, ou dele, ou do pai dele, ou do avô dele, que veio parar nele, né? Então ele falava, isso aqui é um pedaço da terra do meu vô. Eles lá tinham anotado o nome do vô, já registrado o nome do vô. Então era fácil, aquilo ali era feito um registro daquele imóvel. Robson. Boa tarde. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Estamos aqui numa praça. Praça normalmente é ponto de encontro. Essa praça de Planaltina tem história de encontros interessantes para contar? Olha, essa praça foi palco de acontecimentos importantes para a história do DF, para a história de Brasília e para a história de Planaltina. Em 1892, a Missão Cruz esteve aqui e certamente visitou essa praça. Logo depois saiu o primeiro mapa retangular do DF, o quadradinho.
Um outro momento importante foi em 1922, quando foi construída a pedra fundamental da nova capital do Brasil, a 7 quilômetros de Planaltina, e nesse momento a cidade passou a ser conhecida em todo o Brasil. Era esperança do país e esperança também para os moradores de Planaltina, né? Esperança do país, muitos acreditavam, né, e achavam que estrategicamente a capital deveria ser construída no interior do Brasil. E a pedra fundamental foi esse primeiro monumento no quadrilátero demarcado pela Missão Cruz. Robson, você não é só historiador, você fez parte dessa história também. Nasceu aqui em Planaltina, a casa dos seus pais também é aqui em Planaltina? Sim, nasci aqui, sou planaltinense nato, nessa rua aqui, Salvador Coelho, né? Morei quando criança. Nessa rua aqui mesmo? Nessa rua, e acompanhei os principais momentos de transformação da cidade depois que Brasília foi construída. Agora, esses moradores desse setor tradicional aqui de Planaltina, com a desapropriação, nenhum tem um registro da própria casa, não é isso? Não, não tem, né? Não tem, e aí eles se sentem abandonados pelo governo, né? Porque vários bairros que foram criados em Brasília muito tempo depois já conseguiram suas escrituras em definitivo. E aqui ainda tem essa disputa entre a Prefeitura de Planaltina de Goiás, que se julga dona dessa área, né? E o GDF. Aí muitas pessoas que moram aqui há 40, 50, 60, 70 anos, né? Que estão em casa daí de seus avós há 100 anos, essa coisa, não conseguiram ainda a sua escritura. De abril de 1960, a inauguração da nova capital representou a realização de um sonho, não só para o presidente Juscelino Kubitschek, mas foi motivo de esperança para toda a nação. O nascimento de uma nova cidade planejada e recém-construída provocou uma peregrinação de milhares de brasileiros em busca de um futuro. Mas a esperança de muitos foi o início de um impasse para outros tantos. Comprovar que é dono da própria casa em Planaltina, região administrativa localizada a aproximadamente 57 quilômetros de Brasília, se transformou numa herança familiar que atravessa gerações. Em muitos casos, o último recurso foi levar a situação para a justiça para provar o direito à posse pelo decurso do tempo. E quem nos conta como esse caso chegou aos tribunais é o defensor público federal, Leonardo Loreia. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo ao último recurso. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Leonardo, que impasse é esse que foi gerado e por que os moradores desse setor de Planaltina não têm a escritura da própria casa em mãos? Bem, na verdade, esses moradores detêm a posse, né, desses imóveis, mas eles não tinham o registro do imóvel. Esse registro do imóvel ficava impedido de ser feito porque eles não possuíam a regularização do terreno, do loteamento onde esse imóvel estava situado. A partir daí, né, o imóvel como um todo tinha uma única, né, matrícula, e essas matrículas individualizadas não podiam ser feitas sem que houvesse a regularização, né, urbanística, que depende necessariamente também do governo do Distrito Federal, como, em geral, do poder público onde esses loteamentos acontecem. A partir daí, a solução foi buscar o Poder Judiciário, por meio de ações que visavam o reconhecimento da uso capião. Agora, que dificuldade pode enfrentar os moradores sem essa escritura do imóvel?
São muitas as dificuldades, eu diria que de vários níveis. Do ponto de vista econômico, né, fica inviabilizado, por exemplo, o financiamento para uma reforma na casa, né? O financiamento também fica impossibilitado na venda da casa. Os meios de defesa da posse são diferentes dos meios de defesa da propriedade. Então, a segurança jurídica daquele possuidor não é a mesma segurança jurídica de um proprietário, né, daquele que detém o domínio. E, para além desses aspectos, digamos, mais práticos, há um outro elemento, né? Nós estamos falando da moradia das pessoas, da residência, das famílias, né? Então, ter essa escritura, ter esse bem no seu nome, tudo formalizado, além de tudo, um elemento de pacificação social, de tranquilidade, né? Até, podemos dizer, de dignidade para a vida dessas pessoas. Agora, muitos moradores tentaram resolver a situação entrando com processos na Justiça do Distrito Federal. Qual foi a principal alegação deles? A alegação, nesses casos, que gerou todo esse processo, são ações de uso capião, né, na qual esses moradores buscavam, digamos, em uma linguagem simples, transformar a sua posse em propriedade, ou seja, né, transformar aquela posse de alguns anos no domínio efetivo, né, que pudesse ser, inclusive, registrado no cartório de imóveis. Né, nós poderíamos dizer algumas características básicas, né, da uso capião. Ela é centrada na posse. Né? Então, a posse por um determinado tempo, né, sem interrupção, a posse mansa e pacífica, ou seja, sem oposição, né, e com o animus domini, que nada mais é do que o agir como dono, a intenção de dono em relação àquele imóvel. Maroja, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal recebeu inúmeras ações dos moradores do setor tradicional de Planaltina, inclusive o senhor recebeu algumas. Mas o que mostrou que era um caso diferenciado esse? O JK ele não encontrou, vamos dizer, um terreno vazio para instalar Brasília. Isso aqui era Goiás, tinham fazendas, tinham cidades, inclusive Planaltina. Então era uma cidade que estava em formação naquela região especificamente, e com o advento de Brasília deixou de ser município de Goiás e passou a integrar Brasília, o Distrito Federal. Para realizar Brasília, eu não podia perder um minuto sequer. E um dos problemas sérios era o de desapropriação dos terrenos destinados à construção da cidade. Mas também não poderia eu iniciar essa medida sem ter a lei do Congresso que me autorizasse a construção. Infelizmente, né, por razões aí que talvez não me venha a calhar de saber por quê, o poder público jamais regularizou aquilo ali adequadamente. Embora ninguém que esteja lá no chamado setor tradicional de Planaltina está de forma irregular. São pessoas que compraram imóveis num loteamento que foi promovido, empreendido sob os auspícios da lei de então. Infelizmente, com o advento de Brasília, isso não chegou a ser, digamos, formalizado, regulamentado, urbanizado adequadamente. E aí, a solução que os moradores daquela região encontraram foi de postular ações de uso capião, né, para tentar obter, pelo menos, o reconhecimento do direito real, do direito de propriedade do imóvel que eles ocupam desde sempre de modo absolutamente legítimo. Agora, o Tribunal de Justiça nem sempre tomou decisões unânimes. O que aconteceu que não houve aí uma uniformidade de entendimentos? Havia, de fato, alguns setores do nosso tribunal que entendiam essa questão de um jeito e outros de outro, diametralmente opostos, né? Trocando em miúdos. Tinha alguns que reconheciam o direito de uso capião do cidadão que está lá, e tinha outros que diziam que não seria possível por variadas razões. O que acontece é o seguinte: há uma matrícula grande, de uma grande área de terras, e esses imóveis que estão sendo habitados desde Planaltina de Goiás, eles não eram reconhecidos como lotes distintos, né?
O adequado realmente para se corrigir isso daí é uma regularização fundiária promovida pelo próprio executivo, porque o executivo é quem tem efetivamente o poder de gestão da cidade. Mas o que os moradores pediam não foi basicamente uma regularização fundiária. O que eles pediram era uma regularização da titulação do imóvel, que é propriedade deles. Inequivocamente, não tem como você discutir que eles são donos daquilo. E aí o Ministério Público e o DF entenderam o seguinte: mas você não pode reconhecer essa propriedade, porque você fazendo isso, você vai estar interferindo num ato de gestão da cidade. Você vai estar, de certa forma, regularizando o ordenamento urbanístico da região, né? Então a tese deles é de que isso não seria possível. Mas é necessário avaliar cada caso individualmente, né? Principalmente nessa situação dos moradores do setor tradicional de Planaltina. Exatamente. O usucapião possui muitas modalidades. Então, ela pode exigir um tempo de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Ela pode exigir boa-fé, pode exigir justo título, pode não exigir. Então, é preciso analisar cada caso individualmente para verificar em qual espécie de usucapião a situação vai se enquadrar. Mas, em linhas gerais, né, essa é a lógica da transformação da posse na propriedade em razão da detenção daquele imóvel ao longo do tempo. O novo Código de Processo Civil criou um instrumento para uniformizar decisões de caráter repetitivo. É o incidente de resolução de demandas repetitivas. O senhor pode explicar para a gente melhor o que o IRDR é e os benefícios desse julgamento sob essa sistemática? Bem, na verdade, eu diria que o Código criou alguns instrumentos, além do IRDR, como muito bem mencionaste. No âmbito do STJ, por exemplo, nós temos os julgamentos por meio do rito dos recursos repetitivos ou recursos representativos de controvérsia. A ideia geral desses institutos é a mesma, né? É promover uma uniformização de jurisprudência de forma mais rápida, célere e, eu diria, em alguma medida, racional, né? Enquanto no passado, em relação ao Brasil, nós tínhamos a formação da jurisprudência nos tribunais ao longo de anos, com aquelas decisões individuais que iam se somando, e ao final esses precedentes formavam uma orientação jurisprudencial. Agora nós temos esses ritos, tanto do IRDR quanto dos recursos repetitivos, que, vamos dizer assim, criam um procedimento para que, em um único julgamento, né, já com esse fim, se possa fixar definitivamente a orientação jurisprudencial e que acaba tendo também caráter obrigatório para as instâncias inferiores na medida da competência do tribunal que decidir, né? Em relação ao STJ nacional. O IRDR foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O que foi decidido lá? Bem, o IRDR, nesse caso, né, foi suscitado pelo juiz que estava recebendo essas ações, né, de usucapião. O IRDR pode ser suscitado pelo juiz, pelas partes, pelo Ministério Público, pelo relator, pela Defensoria Pública. Nesse caso, o juiz suscitou, foi para o tribunal, e o Tribunal de Justiça entendeu que, neste caso do setor tradicional de Planaltina, a usucapião pode ser reconhecida mesmo sem que tenha existido a regularização urbanística daquele loteamento irregular, como se diz algumas vezes, né? Daquele loteamento que ainda não está dentro de forma plena das normas do poder público e, portanto, não é reconhecido como tal. Este era um impedimento, o juiz disse. Nós temos centenas de casos aqui e esses processos não podem ir adiante porque o Ministério Público está alegando que a usucapião não pode ser sequer pleiteada por falta de interesse de agir em razão daquele loteamento não ter a regularização plena do ponto de vista urbanístico do poder público, né? E o Tribunal de Justiça entendeu de forma diferente, que não, é possível sim. Júlia, essa rua aqui te traz muitas lembranças, sua e da sua família? Sim,
Meu avô, eu nasci em 78, meu avô já morava aqui, ele mudou para cá no início de 1970, né? E as minhas tias moravam aqui junto com eles, né? Então as festas de final de ano, os almoços, né? As reuniões eram aqui. Meu avô teve muitos filhos, então eram muitos filhos e muitos primos, né? Sempre muito, assim, as festas eram muito boas também, né? Os almoços, enfim. Uma lembrança muito boa mesmo. Agora, a lembrança dos moradores e a história dos moradores de Planaltina acaba aí se misturando com a história de Brasília, né? Sim, sim. No caso do meu avô mesmo, meu avô materno, né? Ele vem da Bahia, né? E casa com uma moradora primitiva daqui, que é a minha avó, né? Então, ele veio para trabalhar, né? E ele veio com aquela esperança de que Brasília seria a capital dos sonhos, né? Que foi a capital dos sonhos para essas pessoas, né? Planaltina, todos os moradores foram grandes entusiastas, né? Da mudança da capital, do modernismo que estava chegando. Então, Planaltina ficou em festa, né? Com a construção de Brasília, os moradores daqui, os fazendeiros, né? Fizeram doações das suas fazendas, algumas foram desapropriadas, mas boa parte foram doações mesmo, para que as pessoas pudessem vir morar em Brasília. Como que ficou a situação dela depois da construção da capital? O meu avô comprou uma parte desse lote e ele já tinha um registro aqui, né? De 1946, o registro era feito aqui. Depois aqui, quando Brasília foi construída, é que o registro passou para Brasilinha, que a gente chama de Planaltina de Goiás. E aí meu avô, ele comprou, tem a escritura de compra e venda, que ele também fez no cartório lá de Planaltina de Goiás, mas ele nunca conseguiu registrar, pelas dificuldades e pela quantidade de exigências que normalmente o cartório fazia, né? E como tinha muita gente que não conseguia, ele também acho que acreditava que não ia conseguir fazer o registro, né? Como não conseguiu, ele faleceu 50 anos depois de mudar para casa, sem fazer o registro da casa dele. Nós conseguimos fazer o inventário da posse, né? A gente tem um documento, tem a transcrição de Planaltina de Goiás, tem a escritura pública, mas nós vendemos, fizemos uma promessa de compra e venda, né? Então a pessoa que comprou, Dona Ana, inclusive é prima da minha avó, ela precisa fazer o registro, então ela vai precisar passar pelo processo de uso capião. Mas mesmo diante de toda essa negociação, até hoje não existe um documento que realmente transfere a propriedade para o seu avô? Não. Não, só a escritura é pública, mas não tem o registro. Quem vai fazer o primeiro registro é a Dona Ana. Ele nunca teve o registro, ele nunca conseguiu ter ele tinha a posse do imóvel, né? Ele estava na posse do imóvel, era isso, porque tem a escritura, mas não tem o registro. É uma sensação de muita impotência, né? A pessoa que pegou o dinheiro dela e investiu anos para comprar um imóvel desse, quando chega numa idade, como chegou o meu avô e minha avó, é desgastante, entendeu? Porque o pai, a mãe não quer deixar problemas para os filhos, né? Seu Austin, Boa tarde. tudo bom? Tudo. Prazer, Marina, como vai? Vamos gravar, vamos contar essa história pra gente? Vamos. Muita gente está aqui esperando isso. Então, seu Austin, o nome do nosso programa é Último Recurso. Vai contar um pouco sobre a história desses moradores que estão aguardando uma decisão judicial. Seria um prazer, viu? Nós estamos esperando isso há muitos anos, né? Essa regulação fundiária do setor tradicional. Eu sou o Austin de Melo Trindade, sou nativo da região, né? Há 73 anos que eu moro nessa residência. A minha família de mãe e de pai foi criada aqui, meus irmãos, foi tudo nessa casa, né? E agora foi criado aqui, foi criado meus filhos. E está começando a criar os netos. A família do senhor comprou esse imóvel em 1949. Já conseguiu a regularização dele? Só começamos a preocupar em regularizar
quando meu pai faleceu, porque nós tivemos que fazer o inventário. Que sensação é essa da família que fica aí aguardando, vamos dizer assim, um documento que possa deixar a família mais tranquila, sabendo que não vai acontecer mais nada com o imóvel que foi comprado? A preocupação era sempre constante, né? Porque você não tinha aquela certeza com sua morte, por exemplo, na minha, o que ia sobrar para os meus filhos, né? O importante para o morador é ter o registro da sua casa, ter a tranquilidade dele ter um documento e quando ele falecer, ficar para os seus herdeiros, para uma garantia né? E o que pareça, hoje eu estou falando assim porque eu sou nativo e eu ainda consegui uma coisinha, né? Tem muitos nativos aqui, descendentes dos nativos, hoje, que moram em fundo de quintal, que era dono dessas terras praticamente, né? E hoje não tem nenhum lote para morar. Para quem viu nascer a capital, ser planejada, esses bandeirantes passando aqui, preparando a capital, fica a sensação de que foi deixado para trás, foi esquecida essa população? Eu acho que sim, por uma falha. E Planaltina vai fazer 160 anos, né? Já pensou? Tudo de lá para cá, tudo é regular, de 100 e tantos anos de irregularidade. E por que esse caso veio parar no STJ? Porque, a partir daí, o Ministério Público do Distrito Federal, né, não se conformando com essa decisão do Tribunal de Justiça, interpôs um recurso especial para o STJ. Esse recurso especial tem tanto a previsão geral, né, quanto uma previsão específica em relação à decisão de mérito do IRDR. Então, contra a decisão de mérito do IRDR, cabe recurso especial segundo o artigo 987 do Código de Processo Civil. Então, a partir daí, né, com esse recurso especial, o processo veio para o STJ. E em que momento a Defensoria passou a atuar nesse processo? A Defensoria Pública monitora todos os processos que vão para o rito dos recursos repetitivos, né, que tramitam junto ao STJ. Nós temos uma estrutura, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial, que atua exclusivamente nos tribunais superiores. Então, nós fazemos, no âmbito da área civil do STJ, né, nós fazemos esse monitoramento e esse foi um dos processos que nós identificamos. Então, a partir daí, nós verificamos a situação socioeconômica da população de Planaltina, o direito à moradia como um direito constitucional, um direito fundamental, e entendemos que a nossa participação poderia ser útil, né, poderia ser relevante na tentativa de contribuir com o STJ para que fosse proferida uma decisão mais justa. E é importante destacar também que esse novo rito, né, de formação da jurisprudência, digamos assim, né, dos recursos repetitivos, como ele é muito mais célere, ele não tem aquele julgamento ao longo dos anos, ele também tem um instrumento que permite ao relator convidar ou admitir pessoas, entidades, órgãos, para que contribuam com esse julgamento. Então, nós, com base nesse artigo 1038 do Código de Processo Civil, fizemos essa solicitação ao ministro. Em algumas vezes nós somos convidados, em outra nós nos convidamos. Essa seria, então, a atuação como amicus curiae? Essa é uma intervenção de terceiros em um processo, certo? Certo. Essa atuação tem até, como eu disse, uma autorização expressa na lei, né, na lei processual. Mas como o termo geral de amicus curiae é muito conhecido, muito usual e muito útil, né, essa atuação acaba sendo também caracterizada como uma atuação, né, desse amigo da corte, daquele que vai lá levar seus argumentos, levar a sua experiência, levar informações para tentar contribuir com o julgamento. E nesses casos é muito importante, porque ali vai se fixar a jurisprudência quase definitiva, né? Uma jurisprudência que vai ser obrigatória. Então, é muito importante e louvável que o STJ sempre permita, né, de forma ampla, a participação de diversos setores, né, da sociedade, do poder público, que tenham especialidade, ou que tenham experiência naquela matéria que vai ser decidida. E o interesse da Defensoria Pública era totalmente voltado aos direitos fundamentais da população de Planaltina? Exatamente. Embora esse caso possa, né, e acredito que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, ter uma repercussão talvez até mais ampla, né, a força obrigatória dele era em relação à população de Planaltina. Então,
a nossa visão, inclusive foi um dos nossos argumentos na peça, né, era toda a situação socioeconômica, né, inclusive até histórica, né, em relação à população do setor tradicional de Planaltina, que, diga-se, né, é mais antiga, inclusive, que o Distrito Federal. Aqui, desde pequeno, eu ouço o seguinte, meus pais conversando aqui em Planaltina, né? 80% do setor tradicional, ele é irregular. Só 20% é regularizado, são pessoas que foram buscar por meio da ação de uso capião ou outros meios a regularização para ter a segurança jurídica do seu imóvel, né, do seu patrimônio. E isso comprometeu muito o desenvolvimento de Planaltina. Sem a regularização, qual é a sensação do morador? É uma sensação de estar num local irregular, de estar num local em que ele não tem segurança jurídica nenhuma, que ele não tem um imóvel, uma casa desvalorizada e que causa inúmeros prejuízos para ele, né? Se ele tem necessidade de, às vezes, vender a sua casa que está no seu bairro, no seu local que está irregular, ele vai conseguir menos do que ele poderia se ele tivesse, né, com a casa, com o imóvel regularizado. Então é algo assim que isso prejudica muito, o fato de você estar morando num local onde ainda tem um percentual de bairros, de regiões que não estão regulares. Então é muita luta que nós da associação, que a população de Planaltina vem ao longo do tempo, né, para poder, contando com o apoio da Justiça, com o STJ, com o Tribunal de Justiça, com a Vara de Meio Ambiente, poder ter uma cidade, né, com caminhos abertos para as pessoas, por meio da ação de uso capião, buscar a regularização da sua casa, do seu terreno, do seu bairro, porque passa por isso a questão do desenvolvimento urbano. Alguém já te falou assim, eu me sinto como se eu fosse um invasor, eu não tenho a escritura da minha própria casa? Pois é como se faltasse algo. As pessoas pensam exatamente assim, eu preciso ter a escritura, eu quero passar a escritura para as próximas gerações da minha família e demora demais para chegar. O processo de regularização fundiária ao longo do tempo deixou muito Planaltina esquecida. Então as pessoas ficam exatamente com essa sensação de que falta algo para ela se sentir reconhecida, regularizada, né, e poder passar essa segurança jurídica para as próximas gerações da sua família. Então é algo que é fundamental que avance aqui em Planaltina, a cidade mãe secular de Brasília, né, que esperou muito por isso, por uma decisão tão importante como essa, que abre agora o caminho por meio da ação de uso capião, para de fato a gente ter uma cidade, quem sabe, 100% regularizada. É tentar herdar a solução, né? Não o problema. Exatamente, herdar a solução, que é uma solução que a gente esperava há muitos anos. Como eu te falei, muita gente procurou durante muito tempo caminhos, né, para poder conseguir a obtenção da escritura da sua casa, regularizar o seu terreno por meio, né, da ação de uso capião e por outros caminhos, né, que às vezes as pessoas conseguem também. Agora, essa solução que chega agora com a decisão do STJ, ela é muito importante para o desenvolvimento da cidade de Planaltina e nós da Associação de Moradores, a gente esperou muito por isso. A gente luta muito pela preservação do patrimônio cultural e histórico da cidade, né? Quando esse impasse chegou ao STJ, diferentemente de outros, ele não foi discutido com base em um único processo, né? Esse é um dos muitos pontos extremamente interessantes e relevantes desse recurso especial, né? Isso foi decidido no momento prévio e depois também no voto do ministro Moura Ribeiro ao final do processo. Quando esse processo chegou ao STJ, ele foi para a comissão de precedentes para verificar a possibilidade dele se tornar um recurso repetitivo, dele tramitar pelo rito dos recursos repetitivos dentro do STJ. E nesse momento foi suscitada uma questão de ordem discutindo justamente isso. Porque o juiz de primeira instância, quando suscitou o IRDR, ele não suscitou com base em um caso concreto. Ele usou vários casos, exemplificativamente, que estavam ainda em fase inicial, para julgamento ainda na primeira instância. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez, então, um julgamento sem estar vinculado a um caso concreto, a um processo específico, né? E o recurso especial, a partir daí, levou para o STJ essa mesma situação. E, a partir de então, se discutiu
Bem, o STJ pode julgar esse recurso especial pelo rito do recurso repetitivo sem estar atrelado a um processo específico, né? E a decisão, por maioria, no momento da admissão como recurso representativo de controvérsia, foi de que sim, que este era um vício processual relacionado ao Tribunal de Justiça, como outros vícios poderiam ter acontecido, ele não foi objeto do recurso especial e, portanto, não caberia ao STJ de ofício, né, declarar qualquer tipo de nulidade em relação a isso ou de outra forma que isso impedisse o julgamento do recurso especial. Então, o recurso especial foi admitido como representativo de controvérsia, teve seu mérito julgado e, no mérito, essas questões foram reafirmadas pelo ministro relator. Qual foi o entendimento firmado pelo STJ? O entendimento firmado pelo STJ foi no mesmo sentido daquele que havia sido firmado pelo Tribunal de Justiça, entendendo que a ausência de regularização urbanística em relação ao setor tradicional de Planaltina não é um empecilho para o reconhecimento da uso capião, né? E foi justamente o questionamento levantado pelo juiz de primeira instância. E essa tese vale apenas para os moradores deste setor ou pode ser usada como referência para outras comunidades em situação semelhante? Eu diria que essa decisão, se eu pudesse fazer essa analogia, possui 3 dimensões jurisprudenciais, digamos assim. Então, naquela mais forte, mais robusta, exatamente como tu falaste. Essa decisão, para fim de recurso repetitivo, de caráter obrigatório, ela vale apenas para o setor tradicional de Planaltina. Essa foi a tese fixada pelo tema 1025 em recurso repetitivo pelo STJ. Porém, uma segunda dimensão um pouco mais ampla, nós poderíamos dizer que há um indicativo de orientação jurisprudencial do STJ para situações análogas, ou seja, para comunidades com perfil socioeconômico semelhante, que possuem uma situação fática em geral semelhante também à de Planaltina, quer dizer, consolidadas ao longo do tempo, que dependam do poder público para o processo de regularização urbanística, mas lembrando que sem a força do recurso repetitivo. E, por fim, eu diria que, por ser um voto muito rico e muito complexo até, vários elementos do voto do ministro Moura Ribeiro, que foram premissas para chegar à conclusão dele, podem ser, aí já não se poderia falar em jurisprudência, mas podem ser teses que podem ser utilizadas em outros processos, né? Eu citaria como exemplo a diferenciação que ele fez entre as três esferas, né? Então, ele mencionou a dimensão jurídica, que é a sentença, né? O direito reconhecido ao uso capião. A dimensão registrária, né? Que seria aquela dimensão relacionada às atividades cartorárias, o registro, a matrícula. E, por fim, uma terceira, que é a dimensão relacionada à própria regularização urbanística. E ele menciona que não se pode confundir essas 3 dimensões. Essa ideia de dignidade da pessoa humana que vem encartada na nossa Constituição Federal desde o seu artigo 1º e que eu menciono no meu voto, eu acho muito importante isso, né? São princípios que dão uma vertente de construir uma sociedade livre, justa, solidária, que procure o desenvolvimento social, que promova a riqueza. E nada mais justo e rico do que alguém poder morar naquilo que é seu, porque já está lá. A administração pública reconhece que a pessoa está lá há tantos anos, tem luz, tem água, tem telefone, tem tudo. E não é possível, então, que um loteamento esse, que é irregular, porque a administração pública deixou ou deixa que ele seja irregular, que ela tem legislação suficiente para que saia da irregularidade e permaneça nessa irregularidade e por conta dessa irregularidade fala, olha, não é possível lhe dar o título de propriedade. Tudo isso que nós estamos falando, no fim das contas, é o que a Constituição fala. Há de prevalecer os direitos humanos. Cláusulas pétreas, entre elas o direito à propriedade. E a ação de uso capião nada mais é do que consagrar essa propriedade a quem ocupa a terra produtivamente, ocupa o imóvel produtivamente, sem restrições por parte de quem quer que seja. E era exatamente o caso do Planaltina. Então, no voto,
Eu menciono, né, e fiz consulta à Associação dos Registrários. Se a gente consegue abrir, segundo o registrário, a gente consegue abrir uma matrícula, nós podemos abrir a matrícula 100/1, /2, /10.000, né? E é isso que seria perfeitamente possível. O que foi dito aqui, nesse voto, é claro que ele vai ter consequências maiores lá para frente. Mas, na verdade, o que foi dito nesse voto é que aquela família tem, sim, direito a postular o uso. Ele tem legitimidade. Toda a discussão era uma discussão processual. Dizer, olha, ele não pode porque ele está no loteamento irregular e não pode. Mas pode, porque a prefeitura, a administração, reconhece quem sabe quem está naquele lote, há quanto tempo está naquele lote. E aí eu menciono, poxa, por que então a administração já lá não cuidou de fazer isso, né? Fica um jogo de empurra absolutamente desnecessário. Então, a mim parece que os óbices colocados pelo Ministério Público, tecnicamente possíveis, tecnicamente viáveis, tecnicamente até de um certo viés legal, ele desborda desta legalidade na medida em que é realmente possível, se a par da irregularidade do loteamento, isso não seria o mais mínimo empecilho para se abrir uma só matrícula e dessa uma desdobrar em tantas outras 1000 que sejam necessárias. E é isso que eu quero deixar. Ninguém assegurou o uso capião, assegurou-se a possibilidade daqueles que moram, né, no setor tradicional de Planaltina, que é mais antigo que a própria Brasília, e poderem postular esse direito que está consagrado a todos, né, dentro dessa dignidade que nós falamos, é o direito de morar na propriedade que ele está cuidando há mais de 60 anos, mais que 60. O Brasília tem 62, então há mais de 60, e cuidar de transformar aquilo em possível propriedade. Agora, depois a gente vê se os requisitos para a transformação em propriedade estão presentes, mas aqui só se discutiu se eles têm ou não têm legitimidade. Eu me sinto muito feliz, e mais ainda, me sinto muito feliz que fui acompanhado por 8 colegas. Então, a sessão decidiu por 9-0, que é um número olímpico, não é? Para o caso, por 9-0, que haveria possibilidade, sim, de postular, tem legitimidade para postular o uso capião. Depois a gente vai ver se os requisitos para o uso capião estão presentes, mas, em princípio, eles têm legitimidade, sim. Agora, qual o próximo passo para esses moradores? Aqueles que já tinham ação, né, tiveram sua ação prosseguindo, sendo julgada, agora de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ. Então, aquilo que o juiz de primeira instância, né, da Vara do Meio Ambiente aqui do DF pedia, né, foi feito. Agora há uma jurisprudência, uma orientação jurisprudencial consolidada, então esses processos não vão mais serem barrados por falta de interesse de agir, como pedia o Ministério Público, e nem mesmo no seu mérito pela impossibilidade de reconhecer a uso capião em razão da ausência de regularização urbanística, né? E aqueles que forem ingressar com futuras ações de uso capião também, nesse mesmo sentido, terão suas ações julgadas do ponto de vista jurídico em relação a essa tese, né, favoravelmente, mas aí, claro, cada caso será analisado de acordo com as questões fáticas, e aí o juiz continua com toda a liberdade para analisar a presença dos requisitos ou não. Agora, como o senhor, que é defensor público e atua em muitas causas semelhantes a essas, avalia o impacto dessa decisão para esses moradores? Como eu disse no início da nossa conversa, isso ultrapassa os aspectos econômicos, né? Embora eles sejam relevantes. Né? Então, a possibilidade de fazer uma reforma com financiamento, a possibilidade de defender a sua propriedade, né, com todos os meios que o direito garante ao proprietário, ao detentor do domínio, a segurança jurídica, mas, acima de tudo, é a relação da família com o seu lar, né, da família com a sua casa, né, e a partir de todo esse processo de verdade da sua casa, né. Embora nós tenhamos no Brasil a indicativo de 2019, né, de que metade dos imóveis, né, não tem o registro, né, e sejam baseados na posse, é inegável, né, a tranquilidade e o bem-estar que tem esse imóvel no seu nome, devidamente registrado, com tudo, traz
para essas famílias. É difícil até expressar, né, o quão importante eu considero isso. E do ponto de vista da amplitude, né, como eu disse, inicialmente de forma obrigatória em relação ao setor tradicional de Planaltina. Mas se nós formos analisar, né, as possíveis situações de loteamentos, comunidades sem regularização, né, numa situação, digamos, socioeconômica semelhante à de Planaltina, aí nós vamos estar falando da casa dos milhões de brasileiros, dos milhões de brasileiros. Você acha que é muito difícil aí para esses moradores assistirem outras áreas da região do Distrito Federal, passando por esse processo de regularização, e eles, que pode-se dizer que participam aí do início da capital, ainda aguardam por esse momento? É uma situação muito complicada? Sem dúvida. Nós, principalmente que atuamos junto aos tribunais superiores, né, como o STJ, sempre temos que ter uma atuação muito técnica, né, porque o recurso especial é um recurso muito técnico, ele exige muita cautela ao elaborar, etc. Né? Mas não dá para deixar de dizer que, nesse caso, realmente foi feita uma justiça muito importante para essa comunidade. Né? Uma comunidade que aguardava tantos e tantos e tantos anos, né? Uma comunidade, como se disse, né, mais antiga que o DF, e que via lá a sua situação, né, ser postergada, e se foi postergada por mais de 50 anos, nós não sabemos para o futuro por quantos anos também ela seria postergada. Né? Então, sobretudo, é uma decisão que trouxe justiça de verdade para essa comunidade, não tenho dúvida disso. Doutor Leonardo, muito obrigada pela participação, pelas explicações. Eu agradeço, senhor. Eu que agradeço. Espero ter atendido as expectativas. Como o GDF reconhece esses moradores? Nós reconhecemos moradores como legítimos ocupantes, alguns deles com títulos de propriedade, outros meros possuidores, mas que a partir da regularização poderão ter todos o mesmo direito. Alguns de forma mais fácil, né, com o reconhecimento simplesmente de uma propriedade que já foi dada, seja pelo município ou seja por uso capião, e de outra forma com a demonstração de que de fato ocupa aquela área com o requisito temporal da lei. O senhor pode explicar um pouco para a gente que fase que está esse projeto de urbanização? O processo de regularização de ocupações históricas ele é muito simplificado. Então a gente tem a dispensa de licenciamento ambiental, por exemplo, a gente tem a dispensa de toda a fase prévia de que um projeto urbanístico normalmente tem que passar, como aprovação de concessionárias de serviço público, SEB, CAESB, Novacap, SLU, de que tem como atender aquela população que vai ser regularizada. Então, o processo de ocupação histórica não tem essa fase. A gente parte diretamente para a elaboração do projeto urbanístico que delimita vias e delimita lotes. Isso já está em fase final de elaboração. Os próximos passos são a aprovação pelo Conselho de Planejamento Urbano e Territorial do DF, o CONPLAN. Em seguida, um decreto do governador é o que dá o direito a registro daqueles lotes no cartório. E, em seguida, assim que registrados, criados os lotes, os moradores podem, então, começar a fazer o cadastramento para receberem o título de propriedade, as escrituras públicas. Qual é a previsão para esse encerramento? A previsão é que a gente consiga finalizar o projeto urbanístico, a aprovação por decreto até o final desse ano, para a partir do próximo ano os títulos começarem a ser distribuídos para os moradores. Quem não tem nenhum tipo de documentação, uma escritura do Estado de Goiás, fica como nessa situação? Porque a gente viu uma situação muito peculiar da cidade, de pessoas que receberam em doação da igreja, tem toda uma história envolvendo aí o setor tradicional de Planaltina. Como é que fica a situação dessas pessoas? Bom, historicamente, tanto ocupações como o setor tradicional, como outras áreas de regularização, a demonstração tem que ser simplesmente da posse. Então, se ele demonstrar que estava ocupando aquela área desde antes de 2016, que é o marco temporal da Lei 13.465, ele tem direito, então, a essa titulação. Claro, atendidos os requisitos que a CODAB estabelece para que ele consiga ter aquele título. Então, a partir dessa definição de ocupação é que a gente consegue, independente de ter ou não a propriedade. O título, no caso de uso capião, ou essas escrituras que foram feitas de doações, isso tudo vai ser levado em conta, principalmente para demonstrar que aquela ocupação já existia e que é daquela pessoa que está lá naquele momento.
Como diz o velho bordão ambientalista, você tem que pensar localmente e agir globalmente e vice-versa. E nesse sentido, eu tenho de fato uma esperança de que essa decisão ela conceda condições de possibilidade para que não só Planaltina, mas como as outras cidades do país possam ter mais segurança, mais adequação jurídica para os seus moradores. Essa solução que chega agora com a decisão do STJ, ela é muito importante para o desenvolvimento da cidade de Planaltina, né? Eu acho que o STJ trouxe para a gente aquela esperança, né, de que as coisas em Planaltina têm que mudar definitivamente, né? Até por causa da importância da cidade para a história de Brasília.